ciência. E o que eu fico mais triste é que enquanto tudo isso está acontecendo, as pessoas estão caminhando para um templo de pedra. Embora tenha lido 1000 vezes na Escritura que o templo somos nós, o Espírito habita em nós, sabendo que o Salvador derrubou aquele templo, que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, quanto mais uma casa, e que isso efetivamente não é casa do nosso Salvador. Assim as pessoas esquecem que só há um pastor, um só é o nosso pastor, e esse é o Salvador. As pessoas esquecem que só há um mediador entre o Criador e o homem, o Salvador, homem, e vão atrás de líderes religiosos, vão atrás de pastores mentirosos, de pessoas que enganam os outros a troco de dinheiro, não lendo na própria Escritura que muitos seguiriam as suas dissoluções, pelos quais o caminho da verdade seria blasfemado. Não leram na Escritura que no final dos tempos surgiriam inúmeros falsos profetas e que enganariam a muitos, se possível for, enganariam até os escolhidos. E aí fico triste, porque muitos não são os escolhidos, porque estão se deixando enganar por essas pessoas. Não percebe que não são enganados os que estão no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda, em religiões esotéricas e outras religiões. Não, esses não estão enganados, esses sabem o que estão fazendo. Enganados são os que acham que estão servindo ao nosso Criador, mas servem ao homem. Que Criador é esse que fez o céu, a terra, fez toda essa maravilha e precisa do seu dinheiro para a obra dele continuar? Você não vê que isso não tem lógica? E a Escritura não apoia isso hora nenhuma. Não há nada que possamos fazer por ele hora nenhuma. Que Deus idiota é esse, que gosta que você fique batendo palmas, que fique cantando para ele e ele se alegra em ver você cantar? Esse não é o meu Deus. E eu creio que também não deva ser o seu, porque o meu Criador, aquele que deixou escrito para mim como me conduzir na Escritura, ele diz que ele nunca folgou com essas coisas. O que ele quer é a misericórdia, é o amor ao próximo. Naquele grande dia, ele vai perguntar assim: olha, eu tive fome e você me deu de comer? Eu tive sede e você me deu de beber? E você talvez dirá: não, mas eu estive na igreja, eu obedeci ao homem que você botou para poder eu obedecer, eu cumpri meus votos, eu dei o meu tudo, eu fiz o que eu podia lá pela igreja, eu fiz a sua obra, e ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Amado, o que você está servindo nesses locais não é o Criador. Essas coisas todas estão acontecendo, você está vendo que o fim está próximo. Do jeitinho que estava na Escritura está acontecendo. E nos templos, o que você ouve falar? Prosperidade, o amanhã vai ser melhor do que hoje, você vai ter sua casa, eu te revelo que teu emprego está surgindo. O povo todo indo em busca de coisas materiais. E esses cães gulosos, que Isaías chamou de cães gulosos, disse assim: esses cães são gulosos, são pastores que andam adormecidos, adoram tosquenejar, cada um só pensa em lucrar, cada um se torna pela sua denominação. Esses cães gulosos que Isaías já denunciava na sua época, o seu profeta, são exatamente esses que te puxam para esses lugares, invertendo a Escritura. Ide e falai é o contrário de vinde e escutai. Você está indo para escutar esses caras. Nessas sinagogas de Satanás está escrito: todo aquele que se diz judeus, tem práticas de judeus, imita judeus e não é judeu, é sinagoga de Satanás. Coisa de templo era coisa de judeu no passado, que ia naquele templo de Salomão. Os nossos servidores do Salvador mortos nas arenas, crucificados em Roma, atropelados por cavalos, esses que sofreram a vida toda por pregar a verdade e que, pasmem, foram exterminados, num período antes de Constantino, por Diocleciano, foram totalmente exterminados. Esses nunca frequentaram o templo, porque não participavam da safadeza daqueles homens do templo. Mas eles vão dizer: não, Pedro e João entraram no templo, sim, entraram. E no mesmo dia que eles disseram para aquele cara: não tem ouro nem prata, e que ele subiu no templo, eles pregaram. Quase 5.000 almas reconheceram que aquele lixo não servia para nada e saíram da denominação daquele povo. Tanto que os líderes lá daquela religião prenderam os dois, deixaram os dois presos e julgaram e iam matá-los se eles não fossem libertos pelo próprio Criador. Assim, amado, leia a Escritura que ninguém te engana, porque esses homens que estão aí,
Eles não estão preocupados em te falar a verdade, nem do que está acontecendo e nem das coisas da Escritura, mas eles mentem terrivelmente. Quando eles dizem não deixai vossa congregação, como é costume de alguns, leia o texto todo e vai ver que Shaul, Paulo, está falando para você não largar a graça, ou seja, a nova aliança, e voltar para a lei de Moisés e fazer prática da lei de Moisés como dízimo, porque o dízimo é lei de Moisés, você não sabia? Está escrito, porque pela lei de Moisés, apenas os levitas têm direito de tomar o dízimo, embora todos os judeus lá tenham nascido do lombo de Israel, todos os hebreus. Agora eu pergunto, seu pastor é hebreu, ele nasceu direto daquela nação? Ele é judeu, ele é alguma coisa disso? Somente os levitas tinham direito de tomar o dízimo segundo a lei de Moisés. Dízimo é lei de Moisés. Eu quero que um cachorro desse, um cão guloso desse, me mostre na Escritura onde que dízimo é dinheiro. Onde tem dízimo de dinheiro. E o dízimo foi ordenado para o povo de Israel, para Israel, no período de Israel, até a vinda do Salvador. Quando o Salvador morreu, ele disse, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e as pedras se fenderam. Mas esses cães gulosos só lê a primeira parte, dizendo que o véu se rasgou, não falam que as pedras se fenderam, para não derrubar o templo deles, onde eles te arrecadam muito dinheiro. Assista nossos DVDs, meu amado. Você vai conhecer muito mais coisas de acordo com o que está escrito, e não com o que esses cães gulosos te ensinam, esses que são mais terríveis que a Globo, que te manipula, que te engana, porque a Globo acaba com a sua vida terrena, esses caras acabam com a vida espiritual. Esses são mais terríveis que os Illuminati colocam satélite para cair na tua cabeça, mas estes te jogam de cabeça no buraco, com seu entendimento ficando cauterizado, mente cauterizada, lavagem cerebral, extorquem teu dinheiro. Esses são mais terríveis que o diabo. Porque o próprio Satanás, quando esteve no deserto, ele sugeriu ao Salvador que se atirasse lá embaixo. Mas esses homens, na época do Salvador, pegaram o Salvador dentro da sinagoga, arrastaram até um alto do monte e tentaram jogar o Salvador lá de cima até embaixo. Só não conseguiram, a Escritura diz que é porque não era chegada a hora. Assim eles demonstram que são piores que Satanás. Qualquer hora, quando eles caírem nas garras de Satanás, eu temo de saber o que Satanás fará com esses homens, porque eles têm mentido muito, colocado muito a culpa no Satanás e feito coisas piores do que os próprios Satanás.